Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola de Crescimento. Eu quero me apresentar, o meu nome é Débora, eu sou diretora da Escola de Crescimento e hoje nessa aula eu quero compartilhar contigo algo que tem feito muita diferença na minha vida e que eu faço uso e que hoje eu quero compartilhar contigo. O conteúdo da nossa aula hoje vai ser sobre os pensamentos. Eu quero iniciar te perguntando o que tu tens pensado ultimamente? O que é que tem vindo aos teus pensamentos? Sobre o futuro, sobre a tua família, sobre os teus estudos, enfim, sobre tudo que cerca a nossa vida. Sabe que o que nos difere do restante da criação é exatamente a capacidade de pensar. Somos seres racionais, então nós pensamos, nós temos a capacidade de planejar, de executar, de pensar de forma estratégica e nós somos dotados então da capacidade de pensar. Mas por vezes os pensamentos acabam se confundindo ou se atrapalhando e nos atrapalhando. Tu já teve a experiência de estar num dia ruim e ter tantos pensamentos que tu não consegue manter uma linha de raciocínio? É como se um pensamento fosse atravessando o outro e não conseguisse concluir uma linha de pensamento. Isso já aconteceu contigo? Porque comigo já aconteceu. E então eu faço uso de uma estratégia que eu quero compartilhar contigo hoje, que está na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus ela é tão rica, tão preciosa, que ela é repleta de versículos que apontam para o cuidado da nossa mente, para o cuidado da nossa saúde mental. Então, eu quero iniciar falando que o pensamento, ele cria realidades. A partir do pensamento, nós temos comportamentos, nós temos emoções, nós temos até reações fisiológicas a partir daquilo que a gente pensa. Né? Quem nunca teve um pensamento que só de pensar teve um arrepio, que só de pensar já se sentiu ansioso? Então, isso é porque o nosso pensamento, ele influencia o nosso comportamento, influencia as nossas emoções e também as nossas questões fisiológicas. Mas também eles criam realidade. Como assim criam realidade? Eu vou te dar um exemplo bem simples que acontece na vida das pessoas que têm ciúmes, por exemplo. Elas têm ciúmes do cônjuge. Então, se o cônjuge demorou, se o cônjuge leu uma mensagem e não quis dizer que mensagem se tratava, se o cônjuge atendeu uma ligação, já fica criando no pensamento que aquele cônjuge está faltando com a verdade, que aquele cônjuge está enganando, que aquele cônjuge não é verdadeiro. Então, só no pensamento, essa pessoa cria uma realidade que talvez nem exista. Mas, quando ela sai daquele lugar e vai encontrar esse cônjuge, ela briga com esse cônjuge. Essa pessoa briga com o cônjuge. Porque no pensamento já foi criado toda uma realidade de enganação, de mentira. E ela passa a acreditar nessa verdade que quando encontra o cônjuge, trata como se aquele pensamento fosse verdadeiro. Eu estou dando um exemplo com relação a pessoas que têm ciúmes, mas a gente pode pensar em pessoas que só pensam em desfechos negativos, a gente pode pensar em pessoas que gostam de reclamar. Ou seja, o pensamento, ele cria realidades. Então, eu quero compartilhar contigo uma estratégia bíblica. Existem inúmeras estratégias para a gente lidar com pensamentos. Mas hoje eu quero compartilhar contigo uma estratégia bíblica. É como se fossem peneiras que nós vamos peneirar o nosso pensamento. São 7 peneiras.
Então, se tu estás escutando essa aula, tá no ônibus, não tem como anotar, volta aqui depois, né? 5 minutinhos, volta nos 5 minutinhos e anota as 7 peneiras. Mas se nesse momento tem como pegar um papel e uma caneta, pega um papel e uma caneta, eu te espero, para a gente falar sobre as 7 peneiras. Como que a gente pode selecionar os nossos pensamentos, avaliar os nossos pensamentos, se eles são verdadeiros, se não são. Então, pegou o papel e a caneta? Vamos lá. O que a palavra de Deus nos instrui em Filipenses 4, versículo 8? Aqui estão as 7 peneiras. Quando nós estamos fazendo um bolo e a receita diz assim, peneire a farinha, é porque ela quer que a farinha vá o mais refinado possível, que não vá nenhuma pedrinha, nenhuma farinha grudadinha. Da mesma forma, nós vamos pegar agora 7 peneiras e vamos literalmente peneirar o nosso pensamento. Então, antes de eu começar a ler Filipenses 4, eu gostaria que tu pensasse em algo que frequentemente tem vindo ao teu pensamento. Algo que frequentemente tem te desconfortado, te incomodado, é um pensamento frequente, uma preocupação que aparece em pensamento. Vou te dar uns segundinhos para pensar sobre o que tu tens pensado, mas um pensamento que tem te gerado um desconforto. Pensou? Então, nós vamos pegar esse pensamento e nós vamos pegar a peneira bíblica e nós vamos peneirar esses pensamentos. São 7 pensamentos, são 7 peneiras bíblicas para refinar o nosso pensamento. Vamos lá? Filipenses 4, verso 8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu vou ler na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, o mesmo verso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, eu lhes apresento as 7 peneiras do pensamento. Quando um pensamento vir à nossa mente e a gente está com dúvida se esse pensamento é um pensamento de Deus, se é um pensamento que deve ocupar a minha mente, eu vou pegar essas 7 peneiras e eu vou passar o meu pensamento por essas 7 peneiras. E, de preferência, que o pensamento que deve perdurar seja aquele que passou por essas 7 peneiras. Então, eu vou abrir aqui de novo Filipenses 4, 8. E a gente vai passar peneira a peneira. Tu tá com o teu pensamento aí que tem de alguma forma te deixado desconfortável, que tem te incomodado. Vamos lá. Isso que tu tem pensado é verdadeiro? Passou na primeira peneira? Vamos para a próxima. É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude? Há louvor? Se passou nessas 7 peneiras,
é isso que deve ocupar o teu pensamento. Agora, se por algum motivo ficou em alguma peneira ou algumas peneiras, a gente tem que repensar se esse pensamento deve ocupar a minha mente. Então, muitas vezes é um pensamento até que tem um fundo de verdade, mas não é respeitável. Não é justo. Não tem louvor. Então, não é isso que deve ocupar o meu pensamento. Eu quero dizer que talvez isso seja mais fácil falar do que praticar. E lutar contra os nossos pensamentos para que se estabeleça essa estratégia bíblica requer de nós determinação, paciência. E por vezes, eu quero dizer para vocês que eu peguei pensamentos e eu passei em oração nestas peneiras. E ainda eu dizia, Deus, que esse pensamento que tem ocupado a minha mente, que isso perca força, porque não é puro, não é verdadeiro, não é respeitável, não tem boa fama, não tem virtude, então não pode ocupar o meu pensamento. Porque muitas vezes nós nem nos damos por conta no que estamos pensando. Nos sentimos desconfortáveis, nos sentimos ansiosos, preocupados, mas a gente nem parou para pensar no que está passando no nosso pensamento e o que dirá fazer uso da estratégia bíblica. Então eu quero te convidar a partir de hoje a fazer uso dessa estratégia bíblica. Ou seja, pegar os teus pensamentos e orar, pegar os teus pensamentos e dispensar um tempo. É puro, é verdadeiro, é respeitável. Não passou nas peneiras? Vamos orar e orar a palavra. Como eu comentava com vocês, por vezes eu peguei esse versículo e fiz dele a minha oração. Porque os pensamentos eram em desacordo com a palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos preocupações, ansiedades, angústias, porque a gente nem parou para pensar, nem parou para avaliar o que está passando na nossa mente. E nem passou uma peneira para ver se aquilo deve ou não permanecer na nossa mente. Bem, assim, espero ter contribuído de alguma forma contigo. Acompanhe os nossos outros vídeos, nós temos feito videoaulas e no nosso site da escola, que é escoladecrescimento.com.br, toda semana nós temos uma meditação nova para contribuir com a tua vida espiritual. Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe o nosso site, venha conhecer os nossos cursos da Escola de Crescimento. Um abraço e até breve!